Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fariseu. O fariseu que habita em nós. Quantos aqui são cristãos há mais de 5 anos? Há mais de 10 anos? Ó, já tem o pessoal. Há mais de 15? Mais de 20? Ó. Mais de 30? Vamos ficar por aí então. Mais de 30 que é para não revelar a idade de ninguém, amém? Mas eu me enquadro nesses aí, mais de 30 também. Quantos de nós já fomos chamados muitas vezes, até de brincadeira, por algum amigo, ô fariseu? Eu já fui. Ó, e já chamei vários, né? O André tá aqui para dizer isso, né, André? Muitas vezes chamei ele de fariseu. Mas a gente tem o entendimento do fariseu sobre ser aquela coisa assim do cara, ó, aquele cara que é um doutor da lei, aquele cara que fala, mas não vive. Só que existe mais do que isso. E quando eu fui estudar sobre o farisaísmo, sobre o fariseu que habita em mim, porque todos nós temos um pouco de fariseu. Nosso corpo, a nossa vida, ela tem que refletir a glória do Senhor, mas às vezes a gente faz algumas coisas que refletem a nossa carne. Muitas vezes eu me sinto um pedaço de bife. Quantos aqui gostam de bife de fígado? Eu adoro bife de fígado, gosto muito. Quando o Zé me convidar para jantar, já sabe. Mas às vezes eu me sinto como um bife de fígado, assim, sabe? Sangrando. E isso é a nossa carne tendo que morrer. É uma luta constante. Só que quando eu fui pesquisar sobre o farisaísmo, Deus começou a falar comigo muito forte. E se eu tivesse que dar um título para essa palavra, seria o fariseu que habita em nós. Ou o fariseu que habita em mim. O fariseu é um nome dado a um grupo de judeus devotos à Torá, surgidos no século II a.C. A sua oposição ferrenha ao judaísmo nazareno rendeu-lhes a figura de hipócritas que manipulam as leis aos seus interesses. Por isso que a gente às vezes quer brincar com alguém, ou quer ofender alguém, seu fariseu. Não é contigo não, Rodrigo, fica tranquilo. Nós cristãos, a gente brinca muito quando a gente quer ofender alguém. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Quem de vocês aqui crê em milagres? Crê em milagres? Se alguém não crê, a gente já vai levar para a escola bíblica. Quem aqui de vocês crê em anjos? A Bíblia é clara com relação a isso. Certo? Quem aqui crê que através da palavra de Deus se obtém respostas às nossas orações, às nossas súplicas? Quem aqui de vocês crê em ressurreição? E aí, na sua casa? Então eu quero dizer para vocês que vocês têm um pouco de fariseus. Ah, pastor, está me chamando de quê? De fariseu? Por quê? Porque foram os fariseus que iniciaram essas reformas em Israel. E eu confesso que muitas vezes a gente acaba passando por algumas coisas, mesmo lendo a Bíblia, acaba passando por alguns pontos. E aí quando tu começa a estudar sobre algo específico, uma palavra específica, um assunto específico, Deus começa a te dar uma revelação da palavra. E aí tu começa, meu, que loucura, Jesus, como é que eu nunca li sobre isso? Como é que eu nunca vi sobre isso? Tanto que muitas vezes a gente aqui acompanha o pastor Flávio. O pastor Flávio é uma enciclopédia ambulante. O pastor Flávio, para quem não sabe, para quem está na sua casa, é o pastor presidente aqui do Mevã Porto Alegre, né? E só que eles têm um chamado apostólico. Então hoje que eles não estão aqui, mas eles estão em outra igreja pregando. Então é assim. E aí cabe aos filhos fazerem a obra, amém? Então o pastor Flávio, ele é um cara com uma enciclopédia ambulante, um cara que fala 5 idiomas, e um cara super humilde, que tu conversa com ele, mas o cara sabe de tudo, assim. Eu gosto muito de conversar com ele. Às vezes eu tenho dúvida, eu chamo ele. Ô pastor, eu quero te perguntar um negócio aí. E aí ele já vem lá e me explica, né? E aí eu comecei a entender algumas coisas. Os fariseus, eles iniciaram essas reformas em Israel. E, por exemplo, na época, né, quando alguém queria descobrir a vontade de Deus para a sua vida, o que a pessoa fazia? A pessoa fazia o quê? Ela ia no templo. Ia lá consultar os levitas.
Ou o que mais que ela fazia? Ela ia nos profetas. Levava uma oferta para um profeta, até porque o profeta ele sempre vivia disso, né? A gente levava uma oferta para ele e ele, entregava alguma coisa. E era assim que se buscava uma resposta. Nós não tínhamos o acesso direto assim. Então, os fariseus eles acabaram inserindo esse tipo de coisa quando eles foram cativos para a Babilônia, quando o Israel, né? Quando eles foram cativos na Babilônia, eles começaram a se moldar a um novo tempo. E hoje nós estamos vivendo um novo tempo. Você começa a entender que tudo tem que se adaptar. Quantos de nós ficamos aqui na quarentena em 2, 3, 4, 5 dias sem sair de casa, ou até mais? Vários de nós, né? Alguns estão no grupo de risco, outros não estão. Outros têm filho pequeno, outros têm pessoas idosas perto. Se adaptamos às necessidades. E foi assim. Eles também se adaptaram. Quando eles foram para a Babilônia, eles também se adaptaram. Porque é necessário se adaptar. É necessário reaprender. Hoje nós temos reaprendido cada vez mais a cultuar ao Senhor. Uns cultuam de casa, acham que não precisam mais ir para a igreja, até porque não querem ser lixados, né? Ou porque entendem diferente da gente. Glória a Deus, eu não estou aqui para julgar isso, né? Mas os judeus, eles eram acostumados a ir no templo. Como é que um judeu aprendia? Ele ia no templo. Ele ia lá para aprender na sinagoga. Ele ia para aprender. E nós? Onde é que a gente vai para aprender? Irmãos? Na igreja? Certo? Muitos vão no Google. Né? Não, vou falar com o pastor Google. Né? Trocar uma ideia com o pastor Google. E acaba virando muitas vezes uma confusão na cabeça da pessoa. Porque a pessoa pega um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho do outro, um pouquinho do outro. E acaba às vezes não entendendo a palavra. E às vezes acaba ficando confusa. Eu mesmo já fui um cara muito confuso. Porque eu acreditava, eu já ia na igreja, né? Digamos que eu não era nascido de novo. Eu ia na igreja, acreditava na palavra do Senhor. Não, o que está na palavra é certo, né? Mas ali, tipo assim, isso na minha adolescência, né? Dava aquela espiada nos signos, né? Não que eu acreditasse, né? Mas dava aquela olhadinha. Mas isso tudo vai do quê? Vai da falta de intimidade, vai da falta do conhecimento com a palavra, vai da falta do entendimento de quem é Deus. E isso foi minha adolescência. Mas nós vivemos hoje uma vida em que muitos de nós ainda não conseguem depender de Deus totalmente. Não conseguem buscar a Deus sobre todas as coisas. Não conseguem acreditar e descansar no Senhor. De repente, tu está em casa pensando, pastor, tu está falando isso porque tu não sabe a vida que eu estou vivendo. Tu não sabe da dificuldade que eu estou passando. Irmãos, eu já passei muita dificuldade. Eu já passei muita dificuldade. Já passei muita necessidade. Todos nós temos que entender o que o Senhor quer nos ensinar através dessas dificuldades. E enquanto mais rápidos nós aprendemos o que Ele quer nos ensinar, mais rápido esse ciclo avança. Mais rápido a gente sai desse ciclo. Eu trabalhei quase que 14, 15 anos com o meu negócio próprio, quando eu comecei a falar na pregação. Comecei quase 15 anos trabalhando. E, gente, eu comprava carro, vendia meus carros e estava sempre sem dinheiro e o meu carro quebrava e tinha dinheiro e daqui a pouco não tinha mais nada. E era sempre aquela roda viva. E eu dizia, isso não pode acontecer. Como é que eu vou casar desse jeito? Como é que eu vou ter uma família desse jeito? E aí quando eu comecei a entender, e isso depois que eu já estava aqui no Mevan também, quando eu entrei no Mevan, para vocês terem uma noção, quando eu entrei no Mevan, eu tinha largado o meu negócio próprio. Não quero mais. Vou ser corretor de imóveis. É a profissão do momento. Vou ser corretor de imóveis. Estou vendo um monte de gente aí, os caras lá no litoral, andando de carrão, viraram corretor de imóveis, vende um imóvel, ganha 6%, se eu vender um imóvel de 1 milhão, né, 10% dá 100 mil, 6% dá 60 mil, tá bom, né? E aí tu entra com esse tipo de pensamento. Mas tu não pergunta se essa é a vontade do Senhor para a tua vida. Tu faz o quê? Tu faz a tua vontade.
Só que quando tu entrega a vida para Deus, a vida não é mais tua, a vida é dele. E aí cabe a ti perguntar para ele: Senhor, essa é a tua vontade para a minha vida? Essa é a vontade que tu tens? É isso que tu tens para mim, Senhor? Só que muitas vezes nós queremos agir como aquele filho pródigo. Não, eu vou fazer o que eu quero. Dá aqui o que é meu. Então você tem ali um pouquinho de bênção que Deus já te deu. E tu, eu vou fazer o que eu quero. E sai. E quebra a cara. E eu vi muito meu pastor Flávio, quando eu estava entrando no Mevan. Eu falava para ele sobre o meu negócio, falava sobre as coisas, né? Só que faltava tudo. Faltava gestão, faltava organização. E eu já estava assim, chutando o balde, não quero mais isso. Eu vou largar, vou virar corretor de imóveis. E virei corretor de imóveis. E passei meses ali, até vendi alguma coisa. Só que financeiramente não dava nada. Não se pagava para mim, no meu caso. E as contas apertando. E como é que eu pagava a minha despesa como corretor? Trabalhando no meu negócio, fazendo meus biquinhos. E aí o pastor Flávio um dia deu uma palavra para mim. Ele disse: larga isso, volta para o teu negócio, que no tempo certo o Senhor vai te prosperar. E ali eu comecei a entender que eu tinha que ter um coração de filho. Sabe aquela coisa quando tu recebe uma direção, não quero. Sabe? Porque eu já tinha na minha cabeça que eu ia ficar rico sendo corretor de imóveis. Gente, e aí eu disse: não, mas como é que eu vou fazer isso se o plano já está pronto na minha vida? Eu vou vender um imóvel por mês de 1 milhão, vou ganhar 60 mil, tá perfeito. Em um ano eu faturei 720 mil. Não, tá tudo certo. Só que eu não conseguia vender nenhum de 300 mil. E a minha comissão era 2%. E aí eu comecei a entender que era melhor obedecer do que sacrificar. Eu disse: quer saber de uma coisa? Vou obedecer meu pastor. Deus, vou obedecer ele. Se tu falou com ele, eu vou obedecer. É melhor obedecer que sacrificar. E eu obedeci. E meu negócio começou a prosperar. E as coisas começaram a andar. E aí veio o primeiro contrato, veio o segundo contrato. Aí eu já me tornei autossuficiente. Não, agora tô legal. Né? Não, falei com o meu pastor: pastor, eu vou ficar 1 ano, 2 aí, só cuidando dos meus negócios. Vou vir na igreja só de vez em quando. E eu não vinha na igreja. O pessoal conhecia a Pamela, mas não me conhecia. Né? O pessoal olhava assim: mas a Pamela é casada? Sim, o marido dela vem buscar ela às vezes. Entende? É verdade, gente. O André pegou essa fase, né, André? Por quê? Porque eles vinham numa pegada e eu vinha numa pegada diferente, porque eu comecei a botar o dinheiro na frente das coisas. Só que nesses 2 anos eu prosperei. Algumas coisas aconteceram na minha vida. Mas foi assim, muito para pior do que para melhor. Tinha mais trabalho, tinha mais negócio, mas eu continuava não vivendo. Eu continuava vivendo para o trabalho. Trabalhando 18. Cheguei a trabalhar 20 horas, cansava de virar 24 horas trabalhando. E onde é que estava aí? Não tinha tempo para adorar a Deus. Até que aconteceu alguns problemas aqui na igreja. E antes de acontecer esses problemas, uma semana antes, eu disse para o Senhor: não, Senhor, eu vou fazer uma aliança. Isso já faz o quê? 3 anos atrás, 4 anos atrás. Eu vou fazer uma aliança contigo, Pai. Eu vou cuidar, em primeiro lugar, da tua casa. Vou cuidar das tuas coisas, vou fazer a tua obra. Vou fazer o que a Bíblia ensina. E, irmãos, a minha empresa nunca mais parou de ter negócio. Meus contratos nunca mais pararam de brotar. Eu não estou falando isso para me vangloriar. Eu estou falando isso para glorificar o nome do Senhor. Nesse meio tempo tem sido um processo. Tem épocas mais difíceis, claro. Existe fluxo de caixa. Tem épocas que tu aperta, que tu sabe, esse mês não vai dar. Mas aí cara, Deus é muito perfeito. Ele não dá nada do que tu pede. Ele dá do que tu precisa. Eu queria botar lá 30, 40 mil no bolso todo mês. Mas eu não preciso ganhar 30, 40 mil no bolso. Mas, Senhor, se tu quiseres, né, eis-me aqui. Mas Ele dá o que tu precisa. Ele dá o que precisa ser necessário para a minha vida. Porque muitas vezes a bênção no tempo errado, ela gera uma maldição na tua vida. Ai, Senhor, mas eu queria tanto aquele emprego é o emprego dos sonhos. Só que se aquele emprego vai te levar a desviar, se aquele emprego vai te levar para um caminho de morte, Ele não vai te dar. Por quê? Porque não é propósito do Senhor. Então entenda,
Qual o propósito de Deus para a tua vida? A palavra nem era essa, eu não sei nem por que eu vim para esse lado, mas o Senhor sabe. Alguém aqui precisava ouvir, alguém lá na telinha lá precisava ouvir. Deus é bom, Deus é muito bom. Então, irmãos, voltando sobre a questão dos fariseus, amém? Quando os fariseus estavam lá Quando os fariseus estavam lá na Babilônia, eles começaram a fazer o quê? Não tinha templo para os judeus aprenderem, para os outros judeus. Eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a ensinar os judeus a ler, porque os judeus, alguns não sabiam ler, porque para eles poderem aprender, eles tinham que ler. Então eles começaram a alfabetizar os judeus, ensinando o povo a orar, né? E eles criaram um modelo de oração. Eles criaram um modelo de oração, que era sempre assim: Nosso Pai que estás nos céus. Aí eles faziam petições, glorificavam a Deus e glorificavam a Deus novamente para terminar. E era assim que eles trabalhavam. E Jesus ele veio dessa escola ali, ele veio desse meio dos fariseus. Vou pedir para vocês abrir o livro de João, no capítulo 1. Quantos estão comigo aqui? Glória a Deus. João 1,19. Aleluia. Glória a Deus. João 1,19. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhes perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. E que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, voltando aqui. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Eram fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batiza, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. No meio de vós, judeus, fariseus, do meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, da onde vinha Jesus? Da onde ele vinha? Ele vinha do meio dos fariseus. Ele vinha do povo judeu. A forma de Jesus ensinar, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, é uma forma que foi ensinada já lá pelos antigos fariseus. Ele tinha relacionamento. Então muitas vezes nós nos achamos muito santos. Não. Eu não ando com certas pessoas aí. Por que tu não anda com certas pessoas? Não falo com ele lá. Por quê? Porque aquele cara é ímpio. Belo exemplo de cristão que tu está dando. Lógico que se aquela pessoa é uma pessoa tóxica, aquela pessoa é uma pessoa que não vai lhe agregar nada, e se tu não tem nada para entregar para ela, não anda. Se é uma pessoa que vai te levar para o caminho mau e tu não tem condição de levar ela para o caminho bom, te afasta. Agora, se tu tem aquilo que tu carrega, se tu sabe do que tu carrega, tu sabe para o que tu foi chamado, então vai e fala de Jesus para essas pessoas. Louco, pode chamar de louco, pode chamar de pirado, pode chamar de desequilibrado. O importante é tu estar apaixonado por Jesus, aleluia. Amém? Glória a Deus.
Esse é o Senhor que nós servimos. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para estar no meio dos loucos, para falar para eles o quão grande é o amor do Senhor. Deus não nos chamou para nós sermos um grupinho, a igreja dos santos. Não, nós não somos isso não é nenhuma dica, nenhuma indireta para nenhuma igreja. Se tem alguma igreja dos santos aí, pessoal, me perdoa, tá? Mas Deus não nos chamou para nós vivermos ali como anjinhos com auréolas. Deus nos chamou para viver uma vida de filhos, uma vida crendo num Redentor, uma vida crendo em alguém que entregou a sua vida por nós, entendendo quem foi Jesus, que ele andava no meio dos ímpios, que ele andava no meio dos fariseus, que ele andava no meio dos saduceus, que ele andava no meio de todos, mas ele sabia quem ele era. E eu te pergunto nessa noite, tu sabe quem tu é? Quem tu é? Eu sou esposo. Tá, o que tu é? Sou filho. O que mais? Marido. O que mais? Empresário. O que mais? Administrador. O que mais? Sou pastor. O que mais? Profeta, evangelista. O que mais? Vai falando. Músico. Tesoureiro. Obreiro. Se todas essas coisas vierem antes de tu ser filho, está faltando relacionamento. Está faltando relacionamento. Quando te perguntarem quem tu és, eu sou filho do rei. Eu sou filho do Deus dos deuses, dos senhores, daquele que vive e reina. Eu sou filho do Alfa e do Ômega, daquele que fez os céus e a terra. Eu sou filho dele. Amém? Entenda. Você foi chamado para fazer a diferença. Você não foi chamado para ficar somente num banco, sentado, sendo espectador. Não. Tu foi chamado para ser um ativador. E nessa noite o Senhor quer te ativar. Muitos aqui, muitos nas suas casas, já receberam palavras proféticas. E um dia disseram: Senhor, Tu falou que eu faria isso. Tu falou que eu faria aquilo. Através de um profeta, Senhor, eu recebi uma palavra. E realmente, todas essas palavras, ao tempo certo, podem se cumprir. Só que está nas tuas mãos o sim ou não. O Senhor, Ele é um cavalheiro. Se tu não pedir para Ele, convidar Ele para entrar na tua vida, para ser o dono do teu coração, para ser o dono dos teus pensamentos, Ele não vai fazer isso. Ele não vai entrar, porque Ele é um cavalheiro. Ele não invade, Ele não incorpora na tua vida. Ele te respeita. Quando eu entendi isso, que eu precisava dizer para Ele: Senhor, eu vou fazer tudo, mas Tu vai na frente. Nunca mais faltou semente na minha vida. Nunca mais faltou óleo na minha botija. E aqui, aquele que muitos consideravam louco, aqueles que olhavam e diziam: esse guri não vai ser nada na vida, está aqui, sendo filho. Porque antes de qualquer coisa, antes dos títulos que alguém pode um dia ter falado sobre a tua vida, se tu não for filho, de nada adianta. Nessa noite eu quero te convidar a ser filho. Por mais que tu já saiba, por mais que tu tenha sido rejeitado. Não, mas o meu pai não me quis. A minha mãe não me cuidava, a minha mãe não me amava, a minha mãe gostava mais do meu pai do que de mim, mais do meu padrasto do que de mim e dos meus irmãos. O Senhor vai te curar. E é nessa noite, amém? Feche os teus olhos.